Sejam muito bem-vindos a mais um TetaCast e hoje eu estou aqui diretamente do Espaço Luna com a presença especial do meu primeiro professor de tarô. Olha que honra ter aqui o professor Mauro. A honra é minha, Patrícia, a honra é minha, você sabe. Aquele encontro lá não foi encontro ao acaso. E ó, vou falar uma coisa, desculpa, Mauro, mas esse curso foi inclusive aqui no Espaço Luna, né? Foi. Conheci o Mauro aqui. Foi aqui, foi fantástico conhecer você, toda a turminha que esteve aqui. Foram 2 dias magníficos, certo? Somou muito para mim, viu? Somou muito para mim. E foi a oportunidade de ter te conhecido. Mas fala um pouco de você, Mauro. Então, eu trouxe um tema aqui, que eu falei para você desse tema. Além de tarô, você trabalha com... Então, fora o que eu trabalho, né? Olha, psicanalista... Bom, eu cheguei à conclusão que eu tenho mais curso que Jesus Cristo, né? Busquei os meus cursos, falei, puxa vida, mas Jesus Cristo não teve tanto curso que nem eu, né? Sabe? Eu comecei com os meus cursos, sabe onde eu comecei? No Instituto Universal Brasileiro. Comecei a fazer eletrônica, rádio e TV, um montão de coisa. Eu gosto de fazer cursos, né? Então, naquela época, era o único curso que tinha por correspondência, tudo. Depois eu fui entrando por ordens iniciáticas, tudo, né? E aí me apaixonei, fui me apaixonando por essa área mística, tudo, né? Bom, fiz faculdade de Ciências Matemáticas, da Computação, que é uma área exata, mas me chamava a outra área, né? Área humanas, tudo, né? E eu fui conhecendo pessoas, assim como você, buscadoras, tudo, e pessoas que foram mostrando um outro lado, sabe? Um outro lado. E aí comecei a fazer viagens místicas, tudo, entrei em ordens iniciáticas, tudo, né? Fiz psicanálise, fiz psicopedagogia, tudo, e exerço hoje a psicanálise, né? E o meu forte é o tema buscador da verdade. Ô Mauro, sabe uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, né? Que a gente para de cair naquela caixinha da terceira dimensão, a gente começa a estudar muito, né? Porque a gente tem um crescimento interior muito grande com isso. Nossa, né? Eu tenho uma biblioteca de 6.000 volumes, né? E eu ponho os livros lá, que eu ponho, que um dos mestres que eu tive, que ele falava, você só põe um livro na estante depois que você lê, sabe? Então eu compro o livro, leio e ponho na estante, né? Tô perdida. Ele tinha 20.000 volumes, 5 idiomas, esse meu amigo mestre, que falecido. 20.000 volumes, 5 idiomas, sabe? E ele me iniciou assim, eu fiquei... Se conversava com ele assim, sabe, era a fonte da sabedoria, ele era sábio mesmo, né? E aí eu fui entrando nessa área mística, tudo, né? Parei em São Tomé das Letras também, e em Alto Paraíso. E aí, buscando... Essa área é fascinante, essa área, por isso que eu falo, o termo buscador da verdade. E acontece o seguinte, quando se entra nessa área, o que acontece? É como você mudar de vagão. Eu estava num vagão de exatas, fui para humanas. E aí quando você entra num outro vagão, tem pessoas diferentes e circunstâncias diferentes, né? Fui conhecer pessoas diferentes, circunstâncias diferentes se apresentaram para mim, sabe? E um mundo de possibilidades. Nossa Senhora, você sabe? E até, eu morava em São Paulo até 2010, quando eu vim para Jundiaí, uma amiga me liga às 2 horas da manhã, naquela época era mais telefone fixo, 2 horas da manhã, eu como costumo ficar bem mais tarde trabalhando, ela falou, tem pessoas te esperando aí em Jundiaí. Eu falei, mas como assim tem pessoas? Quem são essas pessoas? Não, eu falei, só tem pessoas te esperando. Eu falei, bom, não conheço ninguém, eu cheguei aqui agora, em 2010, essas pessoas foram se apresentando. Você é convidado aqui, você é convidado ali, vai conhecendo as pessoas, sabe? Como eu te conheci também, né? A Adriana também, né?
Então, é fantástico, é fantástico. É fantástico. E aí começou, aí, né, esse processo de Jundiaí, essa mudança para Jundiaí, tem alguma coisa a ver com essa busca, né? Como que você veio parar aqui? Olha, foi a FORSP. Não queria vir aqui. Não. Eu falei assim, não, eu não vou. E meu pai falou, não, você vai. Eu falei, não vou. Meu pai adorava, ele já é falecido, adorava aqui, né? E eu vinha com ele aqui, às vezes, visitar aquela região, que ele tinha amigos e tal. Mas eu falei, não. Né? Eu trabalhava na USP e tudo, o meio universitário também me fascina, né? Porque eu sou dessa área de exata, pesquisa. Então eu estava no meu habitat, eu estava dentro da USP, só conversando com pessoas daquele nível, né? De doutorado, pós-doutorado, eu estava... Mas de repente... Você estava na terceira dimensão também, né? Bem tá chão. No científico chão, né? Bem chão mesmo, né? Mas esse chão me fascina, né? A área da pesquisa, assim. E aí, o universo, nós vai sair daí. E a FORSP, porque eu não queria sair, né? Imagina, num ambiente acadêmico, que você o dia todo, você fala a linguagem acadêmica. Eu adoro a linguagem acadêmica. Me tirou assim a FORSP. Aí eu tive que, numa circunstância, eu vim para cá. Sabe, numa circunstância eu vim para cá. E aí mudou tudo, porque eu tinha amizades, eu tinha grupos lá que eu coordenava, tudo. E aí mudou completamente. Aí me senti sozinho, porque chega numa cidade que não conhece ninguém, sabe? Aí, como minha amiga falou, você vai conhecendo pessoas, tudo, aí tal. E chegamos aqui, ó. E os buscadores da verdade? Mauro, o que são esses buscadores? Conta um pouquinho para o pessoal. Olha, esses buscadores da verdade. Eu nasci numa família cristã e naquela época ninguém tinha carro assim, facilidade de ter automóvel próprio e nem telefone, hein? Quem tinha telefone fixo era rico, né? Nossa, era rico. Se fazia aquilo, era um patrimônio. É uma realidade interessante que é difícil as pessoas entenderem isso, né? Um mundo sem internet, e um mundo sem informação. Sem informação. O telefone, a hora que nós conseguimos o telefone, e naquela época a operadora chamava-se Telesp, nossa, a hora que o técnico instalou o telefone, nossa, se parecia que você ganhou na loteria, né? Bom, e meu pai tinha muitos contatos. Ele tinha muitos contatos assim de mestres mesmo, pessoas que verdadeiros mestres. E ele, cada vez que ele ia, por exemplo, nós morávamos ali perto da Serra Corá, Alto da Lapa. E aí ele ia para Pinheiros, um bairro próximo do Alto da Lapa. E ele tinha muitos amigos lá, ele ia cortar cabelo e tal. Sempre encontrava uma pessoa especial, sabe? E aí ele falava, vai lá em casa. Eles pegavam o ônibus, olha só, naquela época não tinha esse problema, é longe, né? Sabe, não tinha. Pegava o ônibus, chegava lá em casa, tal, almoçava, tal, né? E aí eu fui vendo, nossa, cada pessoa com conhecimento, mas um conhecimento assim, ficava babando, né? Bebendo aquela sabedoria, né? E ele sempre me apresentando. Então seu pai já era um buscador? Meu pai já, nossa, meu pai, ele passou por um processo de saúde difícil. Posso falar que é uma família de magos? Então, e ele passou um processo de saúde difícil, e aí um amigo começou a introduzir ele nessa parte, sabe? E aí ele foi, e esse amigo, um apresentava aqui, outro apresentava ali e tal, não sei o que e tal. Por que eu tô falando isso? Porque isso é meio fora da caixa, né? Porque se a gente está falando aí nos anos 80,
Antes, Não, anos 70? anos 70. Anos 70, quem saía da igreja, e eu não vou nem falar da igreja evangélica, estou falando da católica mesmo. Não, o Era uma evangélico não coisa... tinha esse glamour que tem hoje, não. Exato, Não tinha. também estava lá junto com o resto, né? O Porque era a resto, igreja exatamente. católica e o resto, Era o né? católico e o resto, você entendeu? Sabe? E aí você vai conhecendo pessoas assim, você vê, poxa, essa pessoa tem certo poder. Você entendeu? Tem certo poder. E eles tinham poderes que você nem imagina, certo? Eu falei, puxa vida, né? Aí eu perguntava, né, como é que consegue isso, né? Eu também quero ter esse poder. Eu tinha um outro amigo, nossa, ele tinha uma biblioteca, eu ia na casa dele e uma coisa que ele fazia que, olha, eu adoro, né? Café. Primeira coisa que ele faz, vamos para a biblioteca e vamos tomar um café. Ah, meu Deus do céu. No meio de tantos livros, e ele tinha como se diz, um cuidado com os livros, a biblioteca dele é tudo com vidro. Quer dizer, poeira para não entrar poeira. Escada para pegar o vidro. Bom. E eu ficava conversando. Eu ia visitar o meu amigo, que é um dos melhores amigos que eu tenho, da mesma faixa de idade. Mas o avô dele, a hora que eu vi o avô dele, ficava conversando. E ele me passando. Né? Só que ele falava o seguinte, ó, você tem que fazer prospecção, você tem que ir nos lugares, sabe? Não é só ler, né? E aí... Ô, Mauro, é muito interessante isso, porque hoje a gente tem internet, né? A gente tem aí as redes sociais que trazem informação. Claro, a gente tem que dar uma polida, né? Uma filtrada nessas informações, mas na década de 70 era por livro, e sem contar que se você falasse, por exemplo, de Crowley nessa época, era o demônio, né? Então, assim, você está indo para um lugar, assim, perigoso, porque a igreja condenava, as pessoas não tinham conhecimento, tinham medo, né? Tanto que nessa época a gente fala, né? Até década de 90 ainda, a gente está falando de 70, que é bem antes, quem era um bandista, então, era um macumbeiro. Toma cuidado com esse aí, né? Então, imagina a década de 70, né? Imagina, eu que fui entrando na área da ufologia, e era uma área assim que não tinha literatura nenhuma. Hoje chove, né? E aí um amigo estava no trabalho... Por isso você foi para São Tomé? Hã? Por isso você foi para São Tomé? São Tomé é um berço, polos, né? Mas Alto Paraíso ganha. Ah, ganha? Eu não conheço. Só conheço São Tomé. Alto Paraíso ali é fantástico. Bom, aí o que aconteceu? Meu amigo ligou, estava no trabalho. Olha, vai ter uma palestra hoje do Trigueirinho, falecido Trigueirinho. Ele vai falar sobre os extraterrestres. Naquela época, quando aparecia uma palestra de alguém falando sobre os extraterrestres, porque não tinha literatura, não tinha nada. Então você ia atrás de quem falava, de quem tinha um contato e tal. Falei, que hora que começa? 7 horas, mas você tem que estar lá para pegar fila. Era no Teatro Cultura Artística, que hoje já não existe mais teatro. No final da Rua da Consolação, em São Paulo, perto da Biblioteca Mário de Andrade. Cheguei lá, a fila já estava dobrando o quarteirão. E tinha um cara que contava, porque tinha o número certo do teatro. Eu cheguei, ele falou, tem mais 10. Puxa, consegui entrar dentro dos 10 lá, né? E aí, a hora que eu entrei, estava lá o Trigueirinho sentado, o palestrante. Já viu aquela mesa de bar da Brahma? É uma mesa desconfortável e a cadeira mais ainda, né? É tudo desconfortável. Aquela, né? De metal mesmo, aquela de metal mesmo, né? Aquela tal... De boteco. De boteco mesmo, né? Ele assim, né? Ele ficou assim numa posição por 2 horas, desde a palestra até o final, sem mexer as mãos, não mudando o tom da voz. Quem quisesse ouvir, conversava com o do lado. Ele não mudava o tom da voz. E nem mandava aumentar o microfone do teatro, nada. Eu vi o cara sentado numa cadeira daquela da Brahma. Fazia parte do show? Imóvel, eu acho que fazia imóvel.
Eu falei, não, eu tenho que conversar com esse cara. Esse cara é especial. Ele não precisa nem dizer que é especial, porque aguentar ali 2 horas ali, o cara é completamente imóvel. Ele não mexia nem os pés, sabe? Aí fui conversar com ele. Nossa Senhora. Aí devorei as fitas, que naquela época era fita cassete, devorei as fitas, livros dele e tal, e fui entrando. Fui entrando. E essa área mística você vai conhecendo, é aquele tal negócio. Quando você entra, você muda de trilha e vai conhecendo pessoas e E o circunstâncias. que se falava de ufologia na década de 70? Quem eram esses? Então, Já se falava em arcturianos, em siriano? não tinha esse termo. Só se falava de uma pessoa naquela época. O comandante Asta Sheran. Só se falava dele. Você entendeu? Só se falava dele. Sabe? E aí o que aconteceu, né? Eu cheguei pro Trigueirinho e falei, Trigueirinho, eu quero conhecer o comandante Asta Sheran. Não, se é para você dar um salto, que dê um salto mesmo, né? Certo? Ele falou, não é você que quer conhecer, se ele que vai te apresentar. Não adianta, você pode ir para qualquer lugar procurar, porque antigamente tinha Atibaia também, que era um dos pontos. Então não adianta eu procurar ele? Não. Ele é que vai te procurar. Falei, bom, aí eu comecei a puxar minha ficha de pecados, né? Certo? Pecados, né? Aí você foi para a igreja, né? 7 pecados capitais, né? Não, esse cara vai procurar, você entendeu? Não vai, você entendeu? Não vai procurar nunca, né? Certo? Mas, independente disso, falaram que ele se apresentava lá em Alto Paraíso, né? E aí eu fui lá numa excursão em Alto Paraíso. Ele me se apresentou? Não. Fiquei no aeroporto das 6 horas da tarde até as 5 horas da manhã olhando para o céu, né? Nada. Cadê o comandante? Nada. O pessoal... Aí não pode pousar aqui mesmo. Pode pousar aqui, subir montanha, descer montanha, né? Paguei para a guia me levar para não sei para onde e tal, e nada. E meus filhos pequenos só se divertindo no hotel, né? E eu para lá, para cá e tal. Quem lucrou ali foram meus filhos, que se divertiram em cachoeira, se divertiram, né? E você na espera? Só na espera do comandante. Só na espera do comandante. Né? Mas aí, né, por isso que eu falo, o buscador da verdade fascina, porque o que acontece com o buscador da verdade? Tem uma força maior que leva você numa busca, sabe? É igual o primeiro filme do Indiana Jones, né? Ele passava por cada situação, certo? Situações mortais mesmo, mas ele tinha um impulso, né? No filme mostra, ele não desistia, né? E o buscador da verdade é isso, sabe? Você vai indo, você sabe que está numa zona que você não sabe onde está pisando, certo? É muito interessante isso. E aí o que aconteceu? O comandante se apresentou para mim. Mas lá em Valparaíso? Não. Era Valparaíso, né? Alto Paraíso. Alto Paraíso. Se apresentou para mim, você não sabe nem aonde que ele se apresentou. Num restaurante. Em São Paulo. São Paulo, na hora do almoço. Mas a história é longa, tá? Eu estou apenas dizendo do buscador da verdade. Você fica com aquele instinto de buscar a verdade. É muito forte o buscador da verdade, o instinto, né? É algo muito forte que não adianta a pessoa falar, não vai. E meu pai falava, olha, você está pisando, eu não conheço onde você está pisando. Meu pai falava, eu não conheço, eu tenho até um limite de conhecimento. E eu... Que era muito novo isso na época. Era muito novo. Ainda é, né? Ainda é, né? Então, o que acontece? Eu fui pisando, certo? E meu pai sempre me alertou, cuidado. Mas para o buscador da verdade, sabe, tem algo maior, sabe? Tem algo maior que o impulsiona. E aí você vai descobrindo cada coisa uma mais maravilhosa da outra, certo? Mas é como você entrar numa neblina.
Uma neblina não adianta você correr, porque você não sabe o que tem lá na frente. Então você tem que ir tateando. Tateando. Tem os precipícios, tudo. Você vai tateando. De repente, tudo se torna mais claro, sabe? E é maravilhoso, sabe? Parecem pessoas, você fica desconfiado, certo? Você fica desconfiado porque começa a aparecer outras realidades, certo? Tanto do lado negativo quanto do lado positivo. E tem pessoas do lado negativo que são cativantes também. Né? Acho que até mais do que o Então, né? tem pessoas do lado negativo que são cativantes, são cativantes, tudo, certo? Por isso que tem que ter o estudo, né? O estudo, certo? Você ter o discernimento, não é fácil, não tem nada fácil, sabe? Mas é prazeroso. E tem o seguinte também, é igual os filmes do Indiana Jones. Ele pegava aquela caveira que ele pegou, lá a primeira conquista dele, né? Depois ele voltava para a sala de aula, mas depois ele voltava a campo outra vez, para uma outra missão, né? E é bem assim o buscador. Você conquista, chega uma hora que você conquista, nossa, você está pleno, né? Puxa, eu cheguei aqui, né? Consegui falar com o comandante, Consegui né? falar com ele. Cheguei, né? Exatamente. É só o início. Você está pleno. E o comandante é sacanagem comigo. Fazia eu acordar 5 horas para conversar às 6 da manhã, certo? Então, é aquilo lá, você faz, tô pleno, né? Agora, nossa. Mas aí você quer mais. Aí você vai para o outro estágio. E outro estágio perigoso também. E o buscador é isso, né? O buscador é isso. Tem mil partes aí, né? 1000 partes, né? E eu até diz aqui, qual que é a natureza da busca? Eu pus aqui um roteiro, né? É conhecer a verdade. Mas a verdade é relativa, né? Verdade é relativa. E por culpa do Pilatos, do famoso Pilatos, ele fez essa pergunta para Jesus: o que é verdade? Mas quando Jesus foi responder, chamaram ele, ele foi lá na frente. Não deixou Jesus responder. Se Jesus tivesse respondido o que é verdade, nós não teríamos tanta busca aí, né? Ele perguntou para Jesus: o que é verdade? E Jesus ia responder, aí chamaram ele, né? Os filmes mostram isso. Chama ele, ele vai lá na frente para falar com o povo, tudo. E Jesus não E respondeu o ele que não que era respondeu. verdade. Eu já Ficamos aí a descobrir essa verdade. estamos aí, ó. E todo mundo se fala que tem a verdade, né? Mas se Jesus tivesse falado para ele o que é verdade, tinha Mas, esclarecido. Maurício, é uma coisa que eu acho que poderia até ter dito e o ser humano distorcido. Então, a Não, gente, não, porque o Romano ele tinha uma coisa que ele transcrevia mesmo. Ele não tinha essa de mudar o que estava escrito. Ele transcrevia mesmo, certo? mas até chegar no nosso idioma e as interpretações Ah, é que nem a certo. Bíblia, né? Você É pega a igual a Bíblia, Bíblia, né? que assim tem várias interpretações para o mesmo texto O ali. mesmo texto. Mas eu vejo que é culpa do Pilatos. Então, qual que é a natureza da busca, né? Existe uma coisa muito maior dentro de você, certo? Existe uma coisa muito maior, certo? De você desenvolver um tipo de trabalho de ajuda, de montar alguma coisa, tudo. É uma força maior. Mas todo horizonte não é mostrado para você, todo horizonte, sabe? Não é mostrado. Mas tem um fator positivo de não ser mostrado. Quer saber, você faz aniversário hoje. A sua melhor amiga, se contar que vai ter uma festa surpresa, olha, a surpresa é a coisa mais deliciosa que tem, não é Você até verdade? estava me fazendo umas perguntas antes da gente começar, ainda eu falei, não, vamos deixar, porque eu Isso, acho que, né, para a gente não conversar antes, para trazer isso para o bate-papo, porque eu acho que, né, essa surpresa, esse conhecimento que a gente tem junto aqui, é muito mais gostoso do que a gente pegar e tá fica uma tudo coisa meio ensaiada, né? isso, certo? Tá tudo em uma. Não. E o que é que acontece? É, o fator surpresa é sensacional, certo? Mesmo que você apanhe, né, leve um tapa na cara em termos da sua busca, né? Tem lugares que eu já entrei que eu pensei que não ia sair. Pensei que não ia sair. Falei, como é que eu vou sair daqui? Eu não encontrava saída. É, Você já sentiu uma imobilidade mesmo?
De corpo ou de mente, né? Porque tem. Tudo. É uma imobilidade, e eu tentando sair, né, dessa imobilidade. Não era sonho, não era viagem astral, não era nada. Eu entrei onde não devia ter entrado, Eu não vou nesses lugares que não se pode ir, não, sabe? Nossa, certo? eu fico longe desses lugares assim, sabe? Mas ué, você está prospectando, né? Você está Você prospectando. sabe que até teve um curso aí da Lilith, né? Que um outro professor meu também estava dando, né? O professor Paulo. E assim, aí chegou, você tinha que entrar nos lugares bem pesados, né? Dentro desse curso, assim, para não era o meu lugar, entendeu? Não fui. Né? Por mais que você fosse ter uma outra verdade, para, né, os buscadores, né, ter um outro nível de conhecimento ali, principalmente desse lado, né, que a gente, de sombras também, mas eu achei que não, né? A gente tinha que atravessar um lugar lá onde as cobras ficavam picando a gente, um lugar assim super denso. Aí eu fui, depois o próximo Não, estágio, eu falei, vou ficar não, nesse estágio aqui não, mesmo, viu? tem lugares assim que ó, é complicado. Você entra e não sabe se você vai sair, certo? Por exemplo, eu negociei para sair, certo, desse lugar. Eu negociei, certo? A pessoa falou: você não gostou de mim? Eu ia falar que não gostei. Vou falar que não gostei, certo? Mas eu tive que negociar. Tem certos lugares que você só negociando, você entendeu? Aí É. saí. Aí vem aqueles negócios meio de filme de terror, né? Você deu um filho, né? Você deu sua alma. Qual Nossa, foi a troca? nossa, você entendeu? E é complicado, mas olha, eles fazem, é um dos lados da força. O buscador tem que entender o seguinte: tem dois lados à força. O Star Wars, aquele filme mostra, tem dois lados à força. Você não pode negar um. Você negou um, você dança. Faz parte. Para a bateria funcionar, tem que ter os dois A lados. gente tem que ter a luz e a sombra, né? Tem que ter a luz e a sombra. Agora, tem que estudar. E E muito. outra coisa, né, Mauro? Quanto maior a luz, maior a sombra também, né? Também, certo? Pensar, ah, é aquela luz enorme. Imagina a sombra que tem ali, né? Então, a sombra, veja bem, só não haverá sombra se você estiver centrado. Por isso que veio o Buda e falou: você estando centrado, então, se a luz bate aqui, você está centrado em si, não tem sombra. Não tem sombra. Então, por isso que o Buda tanto enfatizou o equilíbrio. Você estando equilibrado, não vai haver sombra. A luz está aqui, não vai ter sombra. Olha, gostei disso. Você entendeu? É, essa eu não conhecia. O equilíbrio O equilíbrio. Não vai entre a aparecer, luz e a sombra. não vai aparecer sombra. Você entendeu? Então, eu trouxe aqui ó, o método do buscador. Um dos métodos. Intuição. Nós que trabalhamos com tarô, a intuição é primordial, porque a intuição leva o tempo real. O real. Você tem informação em tempo real. Agora, você tem que afinar essa intuição. Se vier a palavra ser antes, acabou. A intuição some. Então, a intuição veio, você tá lá, você fala: não, essa pessoa é isso, aquilo, não sei o quê. Tá? Você entendeu? Depois, o estudo, a observação e a razão. Ler, estudar, raciocinar, equilibrar a informação, né? Junto com a intuição. Sempre usando a intuição, né? Sempre usando a intuição. Aí você pode pôr outros ingredientes, né? Outras ferramentas, né? Agora, você tem que manifestar tudo isso. Você tem a intuição, tem a razão, mas se você não manifestar, você chega, por exemplo, numa consulta de tarô: olha, essa pessoa te ama, essa pessoa está esperando que você ligue, tá? Então você sai, puxa, você fica, puxa, essa pessoa gosta de mim, tá? Mas se eu não ligar, não adiantou nada a minha consulta, não adiantou nada. Eu posso saber que a pessoa gosta de mim e tal, e que ela está esperando a minha ligação, mas aí entra orgulho, entra não sei o quê, você não acaba não ligando, não tem ação, certo? Se não houver ação, certo? Entendeu? Então tem esse processo, né? E os obstáculos que tem para o buscador, né? Dogma, né? Esse aí, o Daniel bate muito nisso aqui no canal, né? Falando
de como. Não, porque os dogmas eles prendem, né? Prendem. Isso é uma corrente. Você entendeu? É uma corrente. Então tem que trabalhar nisso, né? Agora, para ter certeza, é jogo duro, né? O medo da transformação. Então, Eu acho que esse é o pior. esse é duro. Você vai num lugar, você sabe que a informação que foi passada para você é isso, tal, não sei o quê. Puxa, mas se eu me transformar assim, para eu me transformar assim, eu vou ter que sair do meu emprego. Porque a profissão que eu estou exercendo não condiz. Aí começa. A transformação, ela tem o seu preço. Aliás, tudo tem seu preço dentro da espiritualidade, certo? Se você quer tal coisa, você tem que pagar o preço. Então, o que acontece? Nem todo mundo está preparado para a transformação, porque ela é exigente. Você quer uma transformação, então, vamos supor, você vai para uma festa, você se produz, todo mundo fala, não, me produzo, é para mim. Não, não, você não se produz só para você. Você vai numa festa, se produz, tudo, você está esperando alguma coisa, tem alguma coisa. Você chega na festa, como diz Oscar Wilde, você chega numa festa, tá ali e tal, você não conhece ninguém, você foi convidado tal, tem só quem te convidou. Aí, de repente, tem uma turminha lá conversando e você olha, o pessoal olha o teu olho, você olha no olho dela, você olha o teu olho, você olha... que já mexe, certo? Bom, tem mais 2 horas de festa aqui, bom, em 2 horas tem que arrumar uma estratégia para chegar naquela pessoa. Aí aquela pessoa vai para cá, você vai, você vai ter que chegar para aquela. Porque bateu, sabe? Bateu, você não esperava, tal, bateu, né? Só que é o seguinte: a ponte foi construída, a ponte entre você e aquela pessoa. Mas se vocês não atravessarem, não adianta nada. Você entendeu? Então a transformação é bem isso. Você se transforma, mas e aí? Você tem que atravessar essa ponte de transformação, sabe? Agora, o que vem não adianta. Eu aprendi uma coisa dentro como buscador. Certas perguntas você não faz. Certas perguntas você não faz. Certo? E é duro. Não, mas aí a gente quer saber qual pergunta que nos faz. Vamos supor, você encontra uma situação, será que eu. Que entra o C, né? Será que eu devo? Então você não faz essa pergunta. Isso já é uma resposta, Já né? é uma resposta, certo? Então, você tem que confiar no fluir da vida. A vida é cheia de possibilidades. Você pode agarrar essa, aquela, tal, certo? Se você não agarrar, é igual aquilo, a fila anda, já viu esse ditado, né? A fila anda, tal, a Se você não música, pegar, alguém vai pegar, alguém vai né? pegar, e a música tá lá, tá tocando, certo? Então, o que que acontece? Saber que determinadas perguntas você não deve fazer, e você pode ver, nós que trabalhamos com o tarô, com os oráculos, se a pessoa não souber fazer a pergunta, não vai ter a resposta, certo? E certas perguntas não faz por oráculo. Certas perguntas também não se faz por oráculo, certo? É difícil. Se você não fizer a pergunta, você não vai ter a resposta, mas certas perguntas você não faz. É difícil, certo? Para o buscador é difícil, mas por isso que ele se torna um buscador, né? Ele parte para a ação, né? Ele sai a campo, ele pega, certo? E não pode olhar para trás. O buscador não pode olhar para trás. O buscador não pode olhar para trás. Você entendeu? Senão o passado puxa. E o passado é forte, ele puxa. Você entendeu? Então você tem que seguir, certo? Você pode ver na vida de Jesus, ele sempre caminhando, certo? Os apóstolos também foram caminhando. Tanto que ele falou, leva a boa nova, certo? Você entendeu? Então, veja bem, é não olhar para trás, sabe? E tem muitas pessoas que ficam buscando, né?
Mas peraí, meu passado é assim, assado, aconteceu isso comigo, tal, não sei o que, tal. E se olhar para trás, né? Se olhar para trás, à frente, é repleto de possibilidades na vida, certo? Tem zilhões de possibilidades. Te convidando a várias experiências, né? Fácil não tem nenhuma facilidade. Mas o que que acontece com o buscador, né? O buscador, ele com o tempo ele vai se tornando inspiração para os outros. A pessoa fala, o que me inspirava de ser buscador eram os amigos do meu pai. Nossa, os caras, sensacional. Eu me inspirava, eu falei, não, eu vou chegar aí, sabe? Tinha um cara que, nossa senhora, eu falei, eu vou chegar aí. Uma confiança. A hora que ele chegava, tinha uma lousa assim, né? Ele dava aula para nós, punha ali, tirava cada fórmula que nem sei da onde. Era uma inspiração para mim. Falei, puxa, eu vou ser igual a esse cara, sabe? Muita confiança, sabe? Ele tinha uma muita confiança. Mas não é naquele cara, tipo assim, é, que fala doce, manso. Não, não, é muito enérgico, sabe? Uma pessoa enérgica, mas uma enérgica com propósito, sabe? Trazendo verdades, sabe? E as pessoas ouviam ele, certo? Por quê? Firme, sabia que ele sabia, você entendeu? Sabe? Então o buscador é isso, sabe? E você continua buscando? Não, não param, né? E hoje, Estamos, né? não, não é verdade? E tem o seguinte quesito, né? Tá difícil. Hoje você vê um comentário na mídia que a pessoa falou isso. E o buscador fala, puxa vida, que bonito, hein? Aí se muda de canal, né? Dentro do YouTube. Puxa, aquela pessoa fala, nossa, tá meio bonito, mas peraí, tá contradizendo aquele lá que eu acabei de ouvir e tal. Você fica perdido. Fica. Uma pessoa puxa aqui, quer dizer, uma informação puxa aqui, a outra puxa aqui, a outra puxa pela perna, tal. Para onde eu vou? E são informações que você vê que, sabe, tá ali, é condizente tudo que a pessoa está Ô, dizendo. Mauro, é bem interessante isso, porque tem muita gente falando coisas aí que na hora que você para, você fala assim, não tá fazendo sentido, né? Então a gente tem que começar a ficar assim, pô, peraí, por mais que aquela pessoa sempre falou coisas coerentes, né? Para ali, será que, né? Será que ali isso ainda tá fazendo coerência, né? Ainda Ainda é está, coerente para mim? ainda é coerente, você entendeu? Ainda é coerente. E a pessoa, você põe você tem respeito por aquela pessoa que está trazendo informação. Mas tem alguma coisa que tem um desvio aí, sabe? E aí é complicado, porque mexe com aquilo que se aprendeu, certos conceitos e não sei o Eu quê. acho que a gente tem que estar aberto para o novo, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer sentido. Então, porque a gente está tendo acesso a muita Há informação muita e informação, precisa peneirar aquilo que, porque tem muita coisa fantasiosa aí também, né? muita, Assim, muita fantasia, tá? Por isso que tem que ter ação, né? Sabe? Tem que ter ação. conhecimento sem ação não serve para Não nada. serve para nada. E aí é tudo tateado. É entrar numa neblina. Você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe. Eu tenho um amigo que eu queria ir onde ele ia, né? Ele fala, não, um dia eu te levo. Ele fala, não, você não vai me levar? Não, um dia eu te levo. Aí eu estava chegando do mercado com as minhas compras. Ele falou, olha, você tem 5 minutos. 5 minutos? Eu vou te levar hoje. Nossa, eu cheguei em casa, deixei as compras, avisei a turma, né? Ó, tô indo com meu amigo. Não sabia onde que Não era, sei quando volta. não sei quando eu vou. Não, e em casa eu aviso. Tem certos lugares que eu vou, não sei se eu volto. Certo? Ele já sabe que eu vou em lugares difíceis. Pegamos a estrada, falei, meu Deus do céu, né? Estamos numa estrada de barro. Falei, bom, agora não tem volta mesmo, né? E à noite ainda, você sabe que em estrada do interior, as entradinhas são todas iguais. Você não tem assim, Estrada não de terra é para quem conhece a estrada de região, terra né? é para quem conhece. Eu falei, bom, eu não tem como eu voltar por aqui, certo? Só se a hora que clarear, certo? Nossa, entendo o lugar com ele
que era assim a escada. Era assim a escada, certo? Era quase um barranco mesmo, era assim, era escada mesmo. 90 graus. 90 graus. Foi, meu Deus do céu, meu Deus. Sabe, conheci pessoas especiais ali, sabe? A pessoa me ofereceu um arroz ali. Olha, eu já comi arroz gostoso. Mas aquele arroz que aquele cara fez, meu Deus do céu, tinha alguma coisa ali, não era possível. Alquimia. Nossa, uma alquimia ali, viu? Eu comi arroz, mas eu não fui com fome lá, certo? Aquele arroz que o cara fez ali na hora, senta aí para nós batermos papo na mesa, né? Meu Deus do céu. Aí ele serviu um café no copo americano, né? E eu adoro café. Copo americano mexe comigo também. Copo americano, velho. Meu Deus, o papo. Sabe? Mas eu também não sabia onde que eu estava. Você entendeu? Eu não sabia onde que eu estava. Então tem coisas assim. E para o buscador, o universo chama, tem mil possibilidades. Então, por isso que é ação, como você mesmo disse. Se não houver ação, você vai ficar na teoria, li toda a coleção, não sei do que, e não sei o que, sabe? Não, é partir para ação. Partir para ação. Se você não partir para ação, você não vai descobrir nada, nada, certo? O livro, porque acontece o seguinte, entre uma linha e outra, por exemplo, escrevi isso aqui de madrugada, entre uma linha e outra, tem muita informação, mas está subentendido. O entre linhas, né? Entre O linhas. famoso entre O linhas. famoso entre linhas. Aqui, eu consegui pôr uma informação que eu recebi de madrugada. Era 5 horas da manhã. Ah, isso aí você recebeu hoje? 5 horas da manhã. Olha que interessante, né? A gente combinou de estar trazendo isso. Tem 2 dias que a gente combinou Dois esse dias. encontro, né? 2 dias. Certo? E eu não. Eu só tinha o tema, né? Buscador da verdade. Mas eu tenho que trazer algo além, né? Além do que eu já fico falando, né? Estava deitado, levanta. Aí fui pondo, escrevendo. E eu acabei lá pela meio-dia, de pôr no papel, né? Sabe, mas nas entrelinhas tem muita informação que não dá para trazer tudo, você entendeu? Mas é fantástico. Eu falei, nossa, isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico. E Sobre que isso. mais, Mauro? Conta aí pra gente, o que mais tem de informação que você canalizou para trazer pra Não, gente isso hoje? foi o que eu, né? Agora, eu trouxe aqui uma mensagem muito especial, mas essa aqui não é minha. Essa aqui foi do comandante. Mas ele passou, não foi para mim. Ele mandou para uma pessoa passar. Mas eu só posso passar um trecho. O resto é confidencial para mim. Foi uma coisa para mim, né? Eu perguntei para ele por que Jesus é o único caminho. Aí eu falei, olha, mas peraí. Tem Buda, tem Cristo, aí fui falando, né? Aí ele falou assim para mim, eu sempre questionando ele, mas por quê? Poxa vida, tem certas doutrinas aí que são fantásticas, as pessoas, né? Aí ele falou assim para mim, você está numa estrada, você vai para tal local, precisa mais do que uma seta para te apontar o local? Não precisa mais do que uma seta, certo? Então Jesus é a seta mesmo para a verdade, ele é a seta. Mas aí eu falei, mas me fala mais sobre esse Jesus. E ele falando sobre Jesus, eu escutando, meu Deus do céu, cara. Nossa, e olha que ele falou aqui, eu vou ler só até uma parte aqui. Cristo Jesus não é uma ideia, uma filosofia e um mito. É alguém vivo e presente no meio dos homens. Não se adere ao Cristo com meras palavras nos lábios. É a partir do interior e do coração que se elabora uma resposta aos apelos e convites do Cristo. Ele se insinua no tempo da infância, da juventude e da idade madura. Chega nos corações no momento das decisões mais importantes e rompe no amor humano. Quer iluminar trabalho, família, convivência. Ele propõe a mudança do coração e a criação de uma terra de solidariedade e de fraternidade. Ele quer viver na intimidade de todos os que recebem. Belamente assim se exprime o Apocalipse. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos juntos. Aquele foi muito interessante, né? Que eu falei para o Senhor, mas Jesus era bocão. Toda hora ele estava se convidando, me leva para, eu quero jantar aqui, eu quero jantar. Ele era bocão mesmo, certo? Ele se convidava, né? Certo? Ele é o mestre da intimidade. Aí ele continua, né? Ele é o mestre da intimidade. Cristo Jesus é incrível, ele falou. Desconcerta a todas as mentes, costumes e opiniões tradicionalmente taxadas como certas. Ele foge dos padrões convencionais e religiosos que ditam normas de certo e errado, em busca da misericórdia, compaixão, amor, ternura e benevolência, o sinal da nova ordem da vida e das coisas. O pecador, o pobre, a mulher, o sem vez, o excluído, o desajuizado, de acordo com os critérios convencionais da sociedade. Ele assume lugar de preferidos de Jesus. Ele recebe um gesto de acolhimento nas mãos generosas de Deus, certo? Então ele mostrou que Jesus, sabe? Nossa, fantástico, sabe? Uma coisa assim, ele falando assim, A gente está fantástico. falando de energia, né? Muito mais do que do. Não é o ser que encarnou, né? A gente está falando de uma energia, De que é uma uma energia energia, muito forte, é né? muito forte. Ô, Mauro, eu fiz uma. A gente fez um exercício uma vez que eu fui no nascimento dele, né? Então, que, assim, foi um dos. Tem algum. Eu acho que tem 3 vezes na minha vida que eu cheguei em lugares muito de nível muito alto de elevação que eu comecei a chorar, né? Você começa a chorar, porque você não consegue ficar ali, é muito alto, né? Nossa, é isso mesmo, E verte um desses lágrimas. lugares foi no nascimento dele, na hora que a gente fez esse exercício, que a gente começou a ir lá, gente, ó, uma coisa assim, você fala, imagina, uma coisa assim, a hora que você começa a sentir energia, é uma coisa muito forte, muito forte. Transcende, né? É lindo. Transcende, é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, né? Sabe? Então, é isso que eu trouxe aqui para o nosso encontro. E esse lugar, né, assim, de elevação, né, onde quando a gente consegue chegar, assim, eu acho que é uma sensação, eu acho que o que eu posso dizer disso é a plenitude, né, da gente estar esse lugar aí de sentir bem, né, de estar assim Então, completo, de estar inteiro em tudo. olha, não tem preço. Eu fui convidado, eu quando sou convidado assim, eu fico assim, alguma coisa vai acontecer, né? E momento mágico, né? Como estamos aqui. Eu fui convidado para um lugar, né? E o cara falou, pô, essa pessoa que você escolheu aqui, para você falar, ela não veio hoje. Falei, puta vida, eu escolhi, a pessoa não veio, já tô, oh meu Deus do céu, né? Vim de tão longe e tal. Daqui a pouco vem a pessoa e com a esposa dele, correndo. Não, não, cadê a ficha? Quem é que vai? Não, já foram todo mundo, só tem esse rapaz aqui. Ele me recebe um anjo. E só recebia anjo. O anjo me tocou aqui no coração e falou tudo que está dentro de mim engasgado, né? Nossa, eu não parava de chorar na frente dele, mas chorar assim, de soluço. Um anjo. Ele pôs a mão, ele falou assim: posso tocar? Eu falei, pô, na hora que ele tocou, sabe, tirou tudo que estava aqui, sabe? Fantástico. Pus para fora, chorei, não parava de chorar, tudo, sabe? Não parava de chorar. Fui contemplado, né? Porque ele não vinha e de repente eu era o Não. único. E você sabe que uma das vezes que eu cheguei nesses lugares foi com uma coisa muito simples, né? Tem até aqui no canal o curso de Ho'oponopono, porque foi só fazendo Ho'oponopono. Eu tava mal, muito mal. Eu tava indo, na época eu fazia FGV em Sorocaba, tava indo daqui para Sorocaba e comecei a fazer no caminho. Olha, nem de olho fechado, nem aquele negócio que eu tenho que estar. Não, comecei a fazer, fui elevando, 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 até que eu cheguei naquele lugar que eu transbordei, né? Olha o poder de uma ferramenta que é simples, ela é, na verdade, ela não é simples, ela parece simples, Parece, né? ali tem muita coisa por detrás, tem muita Né? coisa. E te leva num lugar tão alto, né? Com esse É, poder. e leva mesmo, e leva, é uma coisa, experiência assim, sabe? Não tem como você traduzir em palavras, né? Porque certas palavras não existem ainda, né? Mas o Não tem, sentimento verdade. Não tem o nome para esse sentimento, né? não tem, não Uhum. tem. Por mais que você fale, não, foi assim, assado.
Não tem. Sabe, eu saí desse lugar e uma amiga, ela estava subindo a escada assim, a hora que ela me encontrou, nossa, você tá diferente. Tá meio. Também, né? Nossa, sabe? Você tá diferente, sabe? Ela subindo a escada e eu descendo, ela falou: você tá diferente, irmão. Também o encontro que eu tive ali, sabe? Coisas assim, transcendentais. Olha, então, Mauro, muita gratidão de ter você aqui Eu que hoje, sabe? agradeço aqui Tá com acabando o você. nosso tempo, mas se a gente está encerrando aí com uma mensagem aí do comandante, que é uma forma melhor da gente estar encerrando o programa de hoje, né? Obrigado aí pelo convite, tá? Nossa, eu que agradeço Você, muito. o Daniel, que está aí, né, nos bastidores, tá? Muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz com a sua presença, com todo esse conhecimento que você trouxe, e a gente tem que marcar um bate-dois aí também, né? Tem o 2, o 3, já tivemos. Fazer um quadro, né? Ai, Venham buscar com o Mauro. Ô, Mauro, vou deixar as redes sociais do Mauro aqui embaixo também, né? O pessoal tá acompanhando o trabalho dele. eu tô É. no Instagram, Mauro Ferri. Mauro Ferri, né? Então, quem quiser saber mais sobre o Mauro, segue lá no Instagram também. Certo? Isso. E é isso. Gratidão, Mauro. Obrigada. Cada um de vocês estiveram com a gente até agora. Até a próxima.